Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe, sou o CEO da Marketing Hub. Hoje eu vou dar continuidade no treinamento que a gente começou. Essa é a segunda aula e a gente estava falando sobre os seus primeiros passos dentro da plataforma. Então hoje a gente vai ver como você faz a conexão do seu WhatsApp dentro da plataforma para começar a receber as mensagens dos clientes de vocês e o sistema de forma automática já distribuir para os setores que a gente criou na aula anterior. Se você não viu esse vídeo, volta lá na aula anterior, dá uma olhada, depois volta para cá. Beleza? Então vamos vir aqui para o computador, que eu estou já na tela de setores, né? Que a gente criou na aula anterior. Para a gente poder criar as conexões do WhatsApp, a gente vai vir aqui, ó, em conexões, na parte do lado esquerdo, conexões. Aqui já temos um número de teste nosso próprio. Mas para você vai vir aqui em nova conexão, WhatsApp, e aqui a gente já vai abrir as informações que a gente tem para cadastro do sistema. Então aqui a gente tem uma opção de geral. Aqui em geral o que a gente tem? Primeiro, você pode colocar uma imagem, adicionar imagem aqui, que essa imagem ela vai ficar, quando o cliente te mandar uma mensagem, o sistema vai responder de forma automática com uma mensagem e o texto embaixo. Tá? Depois desse texto vem os setores que a gente já pré-configurou. Agora, embaixo disso a gente tem o nome, e a gente vai colocar o nome teste ou o nome que você desejar. Esse nome vai ser explícito para você se identificar dentro da plataforma. Se você, por exemplo, tiver mais de uma conexão, quando o cliente mandar uma mensagem, vai ser esse nome que vai aparecer para você ter uma noção da onde está vindo esse cliente, se é do número X, se é do número Y. Então, com isso você consegue já identificar de onde está vindo esse cliente. Define esse número como um padrão. Temos a opção aqui de permitir ver grupos, né? Então, se você faz atendimento de grupos ou algo do tipo, dentro do seu WhatsApp, você ativa essa função para poder ele conseguir ler os grupos. E temos uma opção aqui que é tratar o grupo como um chamado, como um ticket, desabilitado ou habilitado. Para que funciona isso, pessoal? Quando você trata o grupo como um chamado, ele vai ter todas as funções do que um chamado individual tem. Então, ele vai abrir um chamado, vai aparecer lá na aba aguardando, que a gente vai mostrar no próximo vídeo, que é a tela de atendimento. Então, ele vai entrar na aba aguardando, você vai ter que aceitar esse chamado, ele vai para a aba de grupos e ali você consegue atender esse cliente. E aí você finaliza esse chamado. Quando alguém mandar mensagem no grupo novamente, vai fazer o fluxo completo de abertura de chamado, vai cair lá na aba de aguardando e você tem que atender ele, aceitar esse chamado para poder atender. Se você deixa desabilitada essa função, ele vai cair direto na aba grupos, você só vai lá e precisa atender esse cliente, não precisa aceitar chamado, ele não vai entrar na fila de aguardando e aí não precisa de todo esse trâmite de tratamento de chamado. Tá? Então, como for ficar melhor aqui para você, você define essa opção. Temos uma opção aqui também que é importar mensagens de grupo, tá? Desculpa, importar mensagens do aparelho. Isso daqui é um backup que a gente faz do seu aparelho. Então, se você tem mensagens, muitas mensagens no seu celular, a gente tem como ativar essa função. Você pode ativar aqui as mensagens do grupo também para poder puxar. E você define encerrar ticket após a conclusão do processo. Então, você vai definir quando você quer puxar, de qual período. Então, por exemplo, no nosso exemplo aqui, a gente está falando de puxar do dia 1/10/2023 às 9h50 até a data de hoje, dia 24/1/2024, às 9h56. O que o sistema vai fazer quando você conectar o WhatsApp aqui? Ele vai buscar todas as mensagens que você tem nesse período e vai deixar gravado dentro da plataforma para, se caso você precisar buscar alguma informação, você tem essa informação ali dentro, tá? O único problema disso, tá, pessoal? A gente não consegue buscar as mídias. O que são mídias? Áudio, imagem, vídeo, GIF. Isso a gente não consegue puxar porque o próprio WhatsApp deleta depois de um período que está cadastrado esses dados dentro do seu aparelho. Então, de forma automática, ele faz o delete dele. Não sei se vocês já viram, mas se você já tentou abrir um arquivo antigo, provavelmente você já tentou isso, e ele vai falar que você precisa solicitar esse arquivo para o destinatário novamente.
Então, por conta disso, a gente também não consegue puxar as mídias do aparelho mais antigo, tá bom? Das conversas mais antigas. Temos aqui a opção de você gerar um token de integração para integração externa. Não vamos falar sobre isso nesse momento. Temos aqui uma opção de redirecionamento de fila. O que serve isso daqui, pessoal? Vamos supor que você selecionou lá os 5 setores que você criou. O cliente te mandou uma mensagem, mas não selecionou nenhum setor. Ele ficou alguém ali esperando alguém atender ele, tá? Se você tiver uma regra que os seus atendentes não podem ver chamados sem setorização, o que você vai precisar fazer? Vai ter que vir aqui nessa opção de redirecionamento de setor, clica aqui em filas, no caso setores, ele vai buscar todos os setores que você criou, você define aqui o setor que você deseja e depois aqui você vai definir quanto tempo depois eu vou direcionar esse cliente. Então vou fazer uma suposição aqui para você. Seu cliente te mandou uma mensagem, não selecionou nenhum dos setores que você criou, o sistema automaticamente, depois de 2 minutos no exemplo que a gente colocou aqui, ele vai pegar esse cliente que não selecionou setor nenhum e direcionar para o setor que você escolheu, tá? Com isso, aquela pessoa dos seus atendentes que estão vinculados àquele setor já vai poder atender o cliente, beleza? Vamos vir aqui em integrações. Nessa etapa aqui de integrações, a única coisa que a gente precisa mexer é aqui em filas, setores no caso, né? Então você vai vir aqui, nessa conexão que a gente está fazendo, você vai definir quais os setores você quer habilitar, beleza? Somente nesse processo que a gente vai mexer. Essas outras informações são processos que a gente vai fazer sobre integrações, que numa outra aula a gente fala sobre isso, beleza? Depois a gente vem aqui em mensagens. Em mensagens, o que a gente tem aqui? Mensagem de saudação. Para que serve a mensagem de saudação? Bom dia. Selecione um dos setores abaixo. É para isso que serve a mensagem de saudação. Seu cliente te mandou uma mensagem, o sistema de forma automática vai mandar essa mensagem que você pré-configurou. E também, logo abaixo desse texto que você colocar na mensagem de saudação, vai ter as opções dos setores que a gente selecionou no item ali atrás, que são aqui em integrações, a gente selecionou os setores. Então, ele vai listar ali para você os setores. Temos aqui também a mensagem de conclusão. Quando você finalizar o chamado, essa mensagem de conclusão que vai ser enviada. Então, vamos colocar aqui um até logo. Temos aqui mensagem de fora de horário de expediente. Então, quando você estiver fora do horário de expediente, que a gente vai mostrar também como que vocês configuram isso, o sistema de forma automática vai mandar essa opção, falando que está fora de horário de atendimento e que quando algum atendente voltar ou algo do tipo, ele já vai atender ele, tá bom? E temos aqui também a opção de férias coletiva. Se você é uma das empresas que geralmente faz férias coletivas, você pode vir aqui e coloca a mensagem de férias coletivas e o período que vai ser essas férias coletivas, beleza? Passando aqui para a opção de chatbot. Aqui a gente tem algumas configurações de chatbot, tá, pessoal? A primeira configuração que a gente tem aqui, ó, criar novo ticket em X minutos. O que vai acontecer aqui, pessoal? Criamos o chamado, o cliente mandou uma mensagem para vocês, criou o chamado, foi lá para o aguardando, seu atendente fez o atendimento do cliente e finalizou o chamado. Se eu colocar 30 minutos aqui nessa opção, se o seu cliente mandar uma mensagem para você depois que o seu atendente finalizou o chamado, dentro de 30 minutos, o sistema não vai mandar aquela mensagem de saudação novamente, não vai mandar a setorização novamente. Ele vai reabrir esse último chamado, direcionando para aquele último atendente que falou com ele, tá? Então, você define quantos minutos você precisa. Então, tem como colocar 30 minutos, 60 minutos. Então, isso é como se fosse um processo para o seu cliente não precisar fazer todo o trâmite de selecionar os setores novamente. Então, se eu conversei com o cliente, finalizei o chamado, e o cliente, depois de 5 minutos, respondeu lá, falando, ok, ou então, preciso de mais alguma coisa, o sistema vai entender que ele estava querendo falar novamente com o mesmo cliente.
e aí ele reabre o chamado para aquele atendente, tá bom? Temos aqui também a opção de enviar bot X vezes. É o máximo de vezes que o sistema vai ficar repetindo para o cliente selecionar as opções de setores ali que a gente criou, tá? Então, quantas vezes é o máximo que a gente vai colocar? 2 vezes, 3 vezes, 5, 10, aí você define aí como que você prefere. Temos a opção aqui, ó, enviar bot em X minutos. Para que serve isso, pessoal? Eu vou mandar uma mensagem para o seu WhatsApp, o robô vai automaticamente mandar uma mensagem falando para eu selecionar os setores. Se eu ignorar e não responder nenhum dos itens, nenhum, nem 2, nem 3, nem 4, e mandar outra mensagem, falar, preciso de ajuda e não responder essas opções, o robô automaticamente, se a gente deixar zerado essa opção, o robô simplesmente vai automaticamente mandar a mensagem de novo, e de novo, e de novo. Vai ficar repetindo, limitado às vezes que a gente colocou aqui. Se eu colocar aqui 1 minuto, o robô ele vai esperar 1 minuto para mandar novamente a mensagem. Então, tem aqueles clientes que mandam várias mensagens picadas. O robô vai esperar esse cliente mandar todas as mensagens, depois de 1 minuto vai lá e manda a mensagem pedindo novamente para ele poder responder as opções. Sempre lembrando, está limitado a quantidade de vezes que a gente colocou aqui para o robô mandar a mensagem, beleza? Aqui embaixo a gente tem uma opção de finalização de chamados de forma automática, que é como se fosse uma inatividade do cliente ou do seu atendente. Fica a critério de vocês como que você vai definir isso. O que a gente tem aqui? Encerrar o chamado, né, o chat aberto após X minutos. Então o que vai acontecer? Eu vou finalizar o chamado depois de X minutos, se tiver uma inatividade do seu atendente ou do cliente, tá? Ou a gente pode mudar essa opção e colocar somente do atendente. Se for uma inatividade aqui, ó, a última conversa for do atendente, vai ser uma inatividade do seu cliente, e aí o sistema vai, de forma automática, finalizar o chamado, tá? Depois de X minutos aqui que você definiu, 30 minutos, 40 minutos, você define aqui e o sistema finaliza de forma automática. Aqui a gente pode mandar uma mensagem de encerramento, falando que, seu chamado está sendo finalizado por uma inatividade, algo do tipo, tá? Você pode usar a criatividade aí, colocar os textos que você achar necessário. Aqui a gente tem uma opção que é de tempo, de quanto tempo antes eu vou mandar uma mensagem perguntando se está tudo ok com o chamado daquele cliente. Por exemplo, eu vou colocar então aqui, 30 minutos e aqui 10 minutos. O que vai acontecer nesse exemplo que eu estou colocando aqui? O sistema vai entender que teve uma inatividade do cliente, a última mensagem foi do seu atendente e o cliente não te respondeu mais. Depois de 30 minutos, eu vou perguntar aqui para o cliente: olá, está precisando de mais alguma ajuda? Se o cliente, mesmo assim, ignorar, depois de 10 minutos, o sistema vai finalizar o chamado de forma automática. Seu chamado foi finalizado por inatividade. Então, o que aconteceu aqui, pessoal? A gente colocou para ter uma inatividade do cliente. Então, o meu atendente mandou a última mensagem para o cliente. Dentro de 30 minutos, o cliente não te respondeu. O sistema vai perguntar se está tudo ok com aquele chamado. Se mesmo assim o seu cliente ignorar essa mensagem, depois de 10 minutos, o sistema vai fechar o chamado falando: seu chamado foi finalizado por uma inatividade. Beleza? Vamos passar aqui para a etapa de NPS. Para quem não conhece, NPS é o nível de atendimento que você faz para saber se o seu atendente está indo bem ou não, tá? Lembrando que a escala da NPS é de 0 a 10. Então, no texto que você tem aqui, você precisa declarar falando para o cliente: finalizei o chamado, avalie nosso atendimento, lembrando que a NPS é de 0 a 10. Então, dentro do texto, você tem que colocar falando para o cliente selecionar a opção de 0 a 10.
Aqui embaixo a gente tem a quantidade de vezes que vai se repetir essa opção para o cliente, tá? Então, coloquei o cliente para fazer a avaliação. O cliente simplesmente ignorou, o sistema vai pedir novamente para ele poder fazer a avaliação. E aqui a quantidade de vezes máxima que ele vai fazer essa repetição. Temos aqui também uma opção que é quanto tempo o seu cliente vai ficar no período de avaliação da NPS. Para que serve isso? Se o seu cliente não responder a NPS e tiver zerado essa opção, ele vai ficar aguardando o seu cliente responder. Se o seu cliente mandar um oi, precisa de ajuda, o sistema não vai enxergar isso, porque o sistema está aguardando uma avaliação de 0 a 10, tá? Então a gente pode colocar 5 minutos aqui, 10 minutos, por quê? O que isso vai acontecer? Se eu coloquei aquele cliente em avaliação, para ele avaliar o nosso atendimento, e ele não respondeu, dentro de 10 minutos a gente finaliza o chamado dele de forma automática, e aí se ele mandar uma mensagem posterior a esses 10 minutos, ele vai reabrir o chamado novamente. Beleza? Tranquilo? Se tiverem alguma dúvida, pode chamar nosso suporte, pode nos ligar, pode entrar em contato com o nosso atendimento, e aí a gente ajuda vocês nessa etapa. Concluindo então, fizemos todas as configurações necessárias e vamos dar um adicionar. Dei um adicionar. O que aconteceu? Ele adicionou mais uma conexão aqui. Vou clicar aqui em QR Code. Ele vai gerar um QR Code pra gente. E aí você vai pegar o seu celular, apontar ele aqui, vai ler o QR Code e o sistema vai conectar. Beleza? Depois disso, o seu sistema já está pronto para poder utilizar. Aí no próximo vídeo a gente vai fazer um processo de cadastro de usuário e você vai precisar fazer o cadastro de usuário dos seus atendentes e também definir quais setores cada atendente vai ser responsável. Beleza? Então pula para o próximo vídeo aí que a gente já vai falar sobre isso e você vai saber como cadastrar mais atendentes aí dentro do seu sistema. Beleza? Abraço, até o próximo vídeo.